Fala pessoal, JP mais uma vez aqui, começando mais um podcast nosso, recebendo mais uma vez hoje 4 aqui integrantes, né, candidatos e candidatas a diretores do Cine Justiça RN. Estou recebendo hoje João Sobrinho, Soraya, Sancler e Cíntia, que são membros da Chapa 2, né, a chapa do Cine Justiça RN de Lutas e Integração, que concorre às eleições do sindicato no próximo dia 22, sexta-feira, agora está pertinho. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos aí. Vamos conversar mais uma vez sobre o que tem de novo, quais são as propostas, o que é que a Chapa 2 apresenta aí para a categoria para abraçar essa nova ideia. Olá, JP, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Olá, sindicalizado, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez fazendo um podcast, acredito que vai ser um podcast super rico de informações e vamos conversar um pouco sobre a Chapa 2, sobre a eleição do Cine Justiça, sobre a importância de participar nesse dia 22 dessa votação e contamos com todos vocês. Soraya? Boa tarde. Todos estamos aqui mais uma vez reunidos para discutirmos as nossas propostas da nova chapa que será eleita agora no dia 22. Vamos discutir nossas propostas, ter mais ideias para continuarmos o trabalho, fazermos algumas mudanças, adequar melhor, como, por exemplo, um plano de cargos e salários que atenda a todos, né? Alguma coisa que incentive também, que cubra também os aposentados, né? Que dê atenção a eles, nós vamos tentar, como auxílio remédio, e é isso, vamos tentar melhorar em muita coisa. Muito bom, seja bem-vinda, Soraya. Sancler. Oi, JP, todos que nos assistem, é um prazer para mim estar aqui com essa chapa, estar no debate de ideias e mostrar para todos as nossas ideias. É muito rico esse espaço, então eu quero agradecer ao JP, toda a equipe, por esse espaço bacana. Obrigado, cara. É isso aí. Cíntia. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Como o João falou, eu sou Cíntia, né? Candidata à coordenação geral, juntamente com João Sobrinho e Nara Roxane, a Chapa 2. E eu agradeço pelo espaço também aqui de discussão para a gente esclarecer mais um pouquinho sobre quais são as intenções da Chapa 2, que a gente espera que conte com o voto de vocês, né? Dia 22. É isso aí, como vocês estão vendo, casa cheia mais uma vez. Dessa vez nós estamos com 4 integrantes aqui da Chapa 2 para trocar uma ideia sobre as propostas, sobre a importância dessa eleição no próximo dia 22. Não esqueça, dia 22, sexta-feira. Anote aí, não deixe de votar. Então eu queria começar essa conversa que a gente focasse especificamente naquilo que certamente os trabalhadores estão mais ansiosos para saber, que é assim, o que a Chapa 2 propõe de reivindicações, de lutas, de conquistas para cada uma dos setores da categoria de vocês, né? Então eu queria conversar sobre as propostas para analistas, para técnicos, para oficiais, para o setor de aposentados, né, que também é muito importante aqui, dá uma atenção para quem já trabalhou, dedicou a vida ao trabalho, e eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Então eu queria conversar sobre isso. Analistas, quais são as principais lutas, reivindicações e propostas que vocês apresentam aí para a categoria no setor de analistas, analistas judiciários? Então, JP, para ser assim, mais didático, a gente escreveu, botou no papel, né? Temos uma carta-programa e apresentamos essa carta-programa para a categoria. E nessa carta-programa a gente traz uma série de propostas que são exatamente para a categoria, para os profissionais analistas, né? Diversas especializações. Entre elas a GAGE, a gratificação de atividade judiciária, e a gratificação de produtividade. Então, temos mais algumas propostas, mas especificamente para os analistas, temos essas duas. Eu acho que vocês também poderiam... Para oficiais de justiça, técnicos, o que vocês estão apresentando aí de importante para a categoria? Para os oficiais de justiça, a gente vai buscar, né, melhorar a GAI e o IPCN, né? Isso é tranquilo assim para todo mundo, GAI, IPCN, as siglas, assim, todo mundo entende na categoria? Sim, é nacional. É porque começou de fora, então aí eu fico... Sim. Os oficiais só falam em GAI. Ótimo. Então, né, é natural para a gente falar, né, de reivindicar isso para eles.
Mas tem também os outros benefícios que abrangem todas as categorias, né? Porque apesar de, como eu estava conversando com vocês, João, né, antes de começar a conversa aqui, não é interessante que a gente veja o que é de benefício só para analista, só para oficial, só para técnico, né? O interesse da Chapa 2 é unir todo mundo. Então, a gente vai focar principalmente também naquilo que vai beneficiar todos nós. Que unifica. Todas nós, exatamente. Que é procurar o reajuste do auxílio alimentação, saúde, anualmente. Também procurar o pagamento de pecúnias para já ficar a previsão legal para também pagamento anual, como já é com as férias da gente, né? Também ser a pecúnia da licença-prêmio. E procurar também rever o plano de cargos, que infelizmente só ficou prevendo 10 padrões, sendo que a maioria de nós já estamos nesse padrão 10, no último, e tem gente que está há anos assim, mas a gente tentar lutar para alcançar mais 8 padrões, né? Negociar com o Tribunal de Justiça para tentar mais 8 padrões e assim beneficiar todo mundo, técnico, analista, oficial de justiça e quem tem a função gratificada, né? Porque já tem o cargo efetivo, né? Então a função gratificada vai também ser beneficiada. Então, dando continuidade, já falou das pautas e reivindicações dos analistas, mas eu queria também ouvir sobre os técnicos e os aposentados. O que tem de proposta específica, de luta e reivindicação para esses setores? Sim. Sobre os aposentados, nós vamos batalhar o auxílio medicamentos, que substituirá o auxílio alimentação, né? Porque o aposentado ele não tem direito ao auxílio alimentação por conta de uma súmula 55 acho que é do STJ, que diz que a gente não tem direito, o aposentado não tem direito. Então estamos vendo uma maneira de criar o auxílio medicamentos, porque aí todo mundo teria direito, todos os aposentados. Outra coisa que eu quero que os aposentados não se preocupem é sobre o plano de cargos e salários, porque se houver essa mudança, todos nós vamos para o final da carreira, vamos para o nível 18, nós temos direito adquirido, nós temos paridade, porque quando nós nos aposentamos com 30 anos de serviço, 30, 36, eu me aposentei com 36, então é lógico que se tiver um novo plano de cargos e salários, nós vamos ficar no final da carreira. Ninguém nem se preocupa, como da outra vez, houve muito bate-boca, os ativos dizendo que a gente não ia ter, nem se preocupe, toda a vida teve, eu estou no tribunal desde 92, e toda a vida o aposentado teve direito adquirido a isso, aí para o final da carreira, a não ser que quem se aposentou no nível 5, aí não. Mas como eu que me aposentei com 36 anos de serviço, eu fui para o final de carreira. É isso. É importante localizar esse debate para os novos deputados. É importante dizer, né, que o nosso grupo se compromete também em lutar pelas pautas, tanto do atendimento do aposentado, né, a facilidade dele acessar aos ambientes internos do Tribunal de Justiça, né, o acolhimento que o aposentado tem que ter quando procura o Tribunal de Justiça, como também o e-mail para o aposentado, um e-mail que seja com a duração maior da senha, né, o acesso mais simplificado ao contra-cheque, né, e com isso também a gente vai contar, além do Cine Justiça defender essas pautas de acessibilidade do aposentado, também com o novo programa, o Projeto Aurora, que por recomendação do CNJ o tribunal implantou, e o Cine Justiça vai trabalhar nesse sentido, né? E também é importante dizer que a nossa Chapa 2 se compromete com a realização anual do Encontro dos Aposentados, né? E a gente já começou a falar sobre o terceiro Encontro dos Aposentados que iremos realizar assim que a gente tomar posse, né? Provavelmente no início de 2025. É uma outra pauta que essa chapa, a Chapa 2, se compromete com os aposentados. Assim como foi sucesso a realização do primeiro encontro no ano passado, também foi sucesso a realização do segundo encontro agora esse ano, nós iremos programar o terceiro encontro. Lembrando um detalhe, né, o encontro dos aposentados, o primeiro encontro dos aposentados surgiu de um panfleto que eu vi, a ideia surgiu de um panfleto que eu vi do Cine Justiça Paraná, né? Eu vi esse panfleto
e mostrei ao nosso diretor atual da Previdência e disse a ele: é importante que o Sim Justiça realize esse encontro dos aposentados. Então, assim, não tem um pai da ideia, ninguém é pai da ideia do encontro dos aposentados. Nem sou eu, nem é o diretor dessa atual direção do Sim Justiça. A ideia a gente viu num panfleto lá do Sim Justiça do Paraná, que tinha realizado no ano 2022 o primeiro encontro dos aposentados daquela região. E a gente trouxe essa ideia para cá, tentamos realizar o primeiro encontro em 2022, não foi possível, mas em 2023 a gente conseguiu realizar e agora em 2024 conseguimos realizar o segundo. E essa diretoria, né, em 35 anos de história do Sim Justiça, foi a primeira que realizou o encontro dos aposentados. E por acaso, eu sou o diretor coordenador dessa diretoria e a gente se compromete em manter, né, a realização dos encontros dos aposentados e trazer mais aposentados. As duas últimas versões, as duas primeiras versões desse encontro, teve uma participação pequena, de pouco mais de 10% dos aposentados. É importante que a gente possa trazer mais, engajar mais os aposentados desses eventos, até porque a gente passou recentemente, né, por um momento difícil, um aposentado faleceu, e a gente entende que o acolhimento poderia, se ele tivesse participado desse encontro, não ter acontecido o grave fato que aconteceu. Não, isso é importante porque há uma tendência de você esquecer os aposentados, né? Porque você, normalmente, inclusive, tem um termo bem pejorativo, né? Ativa e inativo, né? Acho que aposentado não é inativo, né? Ele continua sendo ativo, inclusive porque é isso. Tem muitos sindicatos em que as categorias de aposentados são vanguarda na luta, estão na frente, tem essa ideia do encontro que o João mencionou. É importante porque vai ao encontro, mais uma vez, da ideia que Cíntia estava mencionando. Nós temos que unir a categoria e não sair segmentando e cada um luta pelo seu quadrado. Eu acho que é importante isso. E em que pese a gente esteja discutindo pautas específicas para uma dessas categorias, a gente já fala sobre os técnicos, Sancler, mas vocês sempre mencionam isso, né? Nós estamos falando das pautas específicas, mas elas se encontram num projeto comum. Sim. Que tem a ver com esse projeto defendido pela Chapa 2. Essa pauta do adicional de titulação para os técnicos judiciários, os cargos de nível médio, né, é uma luta que a Chapa 2 se compromete e a gente vai desenvolver na primeira pauta que a gente for negociar com a presidência do Tribunal de Justiça. Por justiça, né, por igualdade, por isonomia, é importantíssimo os técnicos judiciários terem o adicional de titulação, né, garantir isso. Esse adicional de titulação, que inclusive já é garantido para os técnicos de outros poderes, de outros órgãos da Justiça, a Justiça Federal, a própria Justiça Eleitoral, Justiça Militar, e aí a gente vai trazer isso para o TJRN, e o trabalho híbrido, né, para os técnicos judiciários também será uma luta grande para a gente, e a gente vai lutar para que seja implantado para os técnicos judiciários e também para os novos analistas também. Isso. Eles estão proibidos de trabalhar remotamente, e a gente não entende como que um concursado, um técnico judiciário, né, que foi empossado e tudo, não pode trabalhar híbrido, e um estagiário, né, que está começando o seu estágio, pode trabalhar híbrido, pode ser deferido essa modalidade de trabalho. Não é comparando nem discriminando ninguém, mas o técnico judiciário e os analistas judiciários, que foram recentemente possados, têm que ter esse direito também. Na verdade, se a gente pensar um pouquinho e refletir, né, a maioria de nós estamos no meio da carreira, né? A carreira ela já está andando em desenvolvimento. Mas o que é que acontece? Quem está numa gestão sindical, ela precisa ter uma visão macro, porque precisa proteger quem está entrando na carreira e também quem está saindo. E quem já está no meio quer sair. Então, eu quero chegar bem na situação de Soraya, né? Então, por isso eu tenho de proteger o aposentado. Porque daqui a uns dias a aposentada serei eu. E seremos todos nós, né? Que se Deus quiser. E temos de proteger os mais novos porque eu tenho filhos. Um dia eu também vou querer que meus filhos, se eles desejarem, ingressem no serviço público. Então, se eu não protejo quem está entrando, eu não estou protegendo nossos filhos. Então, por isso que você tem de ter sempre a visão macro. Se eu penso só na minha situação, eu acabo me prejudicando indiretamente olhando as outras, quando eu deixo de enxergar as outras. Quando tem uma perspectiva individualista, né? Exatamente. A gente conquista mais quando a gente tem uma visão mais nobre, né? Olhando para todo mundo, né? Porque no que eu faço, os outros também ficarem bem, consequentemente eu estarei bem também.
Uma coisa que eu queria abordar é porque a gente fez uma rodada sobre as principais lutas, reivindicações dos setores da categoria do judiciário, mas pelo que eu entendi, eu observei, tem muito direito não sendo cumprido, é isso? Porque vocês estão lutando a implantação disso, a GAGE, outros direitos, reivindicações. Então, eu queria um panorama de como é que está essa situação hoje no judiciário. Tem muitos direitos não sendo cumpridos, né? Qual é o compromisso da chapa com cada uma dessas lutas? Tem muitas pautas que não são atendidas e muitos direitos também que não são atendidos pelo Tribunal de Justiça, né? Por exemplo, a gente entrou com muitas ações judiciais nos 2 últimos anos, 10 meses. Então, tem uma ação judicial em curso para progressão dos servidores que ainda não estão no padrão 10, né? É uma ação judicial que o tribunal, a gente fez o requerimento administrativo e negou. Tem uma ação judicial coletiva e várias ações individuais, nós quase todos entramos com essas ações individuais do reflexo do auxílio alimentação, do auxílio saúde no 13º salário, né, e num terço de férias. Essas ações estão aí, o tribunal também entramos com recurso administrativo e o tribunal negou. E tem uma série de outras demandas que a gente entrou com as ações cobrando individualmente e coletivamente, e o tribunal também não atendeu. A par disso, ainda tem uma série de negociações que a gente vem fazendo, que ainda estão pendentes, que ainda não foram, não chegamos a um acordo, nem tivemos o deferimento, que é do reajuste do auxílio saúde, do reajuste do auxílio alimentação, né, da pecúnia de licença-prêmio desse ano, 2024, que ainda não foi, não chegamos a um consenso com a presidência do Tribunal de Justiça, né? Então, a diretoria tem batalhado, tem lutado, né? Eu como membro dessa diretoria, né, tem lutado por isso. Então, isso é digamos, um legado que a gente vai levar também para a Chapa 2, quando a gente assumir a direção do Cine de Justiça, a gente continuar essa luta, né, de defesa dos direitos dos servidores do Tribunal de Justiça e lutar pela ampliação desses direitos também, como a gente citou aqui nas pautas que iremos batalhar, né? A GAI, né, a GAGE, o adicional de titulação para os técnicos judiciários, o adicional de medicamento para os aposentados. Pelo menos essas 4 propostas, eu acho que das 12 que a gente traz aqui no nosso panfleto, da nossa carta-programa, essas 4 eu coloco assim em destaque. Como prioridade, né? E o híbrido também dos técnicos. E o Ele híbrido tá em dos destaque, Exatamente. Então, e o curioso, é importante destacar isso, que a gente está mencionando pautas específicas, lutas, mas o nome da chave de vocês é lutas e integração. Então, eu acho importante. O João mencionou agora há pouco que é parte da diretoria, e a gente tratou disso no podcast passado, né? Ele fez questão de frisar isso, e eu acho que é importante para ficar claro para a categoria, é a minoria de direção. E é por isso, justamente por ter desacordo com os caminhos que a atual gestão estava trilhando, que se desviando das conquistas que vinha traçando, que João, junto com vocês, topam o desafio de uma Chapa 2 para manter, avançar, seguir avançando essa conquista. Então, eu queria que a gente fizesse aqui uma avaliação, balanço, né? De onde desandou, de onde, né, veio a ideia da gente, olha, não dá mais para seguir esse rumo que estava sendo trilhado, aí é preciso a gente, para poder continuar avançando, garantindo as conquistas, seguir um novo caminho aí, uma nova ideia, como a chapa propõe. Isso. João, eu acho que é mais interessante João começar respondendo, né? Sim, uma das pautas que fez com que a gente rachasse ou rompesse com a direção atual foi exatamente a jurídica, né? A contratação de um escritório que realmente prestasse uma assessoria jurídica aos nossos sindicalizados, que fosse reconhecida pela categoria como eficiente. E o que a gente verificou foi que não é eficiente. Quase todos nós temos uma ação judicial que impetramos contra o Tribunal de Justiça nos últimos 2 anos, 10 meses, e quase 90%, arrisco a dizer que cerca de 95% dos nossos colegas não entraram com essas ações com o advogado do sindicato. Ou foi por um colega da família, um advogado parente ou um conhecido. Soraya mesmo, né? Soraya, que advoga, aposentada, entrou com muitas dessas ações, mas, no entanto, o advogado do sindicato não tem essa representatividade.
Alguns colegas, inclusive, entregaram a documentação e até hoje esperam, 1 ano, 2 anos esperando para que essa ação seja impetrada. A GTNS, o auxílio saúde, né, a progressão. Então, assim, isso foi uma coisa que eu levei sempre, várias vezes, para a diretoria colegiada decidir quanto à contratação ou rescisão desse contrato, né, contratação de um novo advogado ou rescisão desse contrato. E eu sempre perdi essas votações, né? Sempre a maioria da diretoria votava pela manutenção desse contrato de advocacia. Então, isso foi Essa é uma das razões. E essa é uma razão que eu acho que me parece que é importante, porque um sindicato numa categoria como a de vocês, assim como outros, assim, mas especificamente vocês, que trabalham com o judiciário, faz 2 movimentos, pelo menos, na luta sindical, né? Um movimento político, de negociação, né? De reivindicação, de negociação junto ao Tribunal de Justiça, mas também uma luta judicial para garantir os direitos que já são, pelo menos, previstos em lei, mas que não são executados, não são cumpridos, etc. Como acontece com governos também, e outras categorias enfrentam também esses problemas. Então, me parece que é uma pauta fundamental para vocês, e vocês têm propostas sobre isso, de melhorar a assessoria jurídica para garantir esses direitos, porque assim como o Soraya entrou com diversas ações, ou seja, por Sancler, acho que outros todos entraram. O que eu acho interessante era que eu, recém-formada, recém-passada na UAB, né, que eu passei com 58 anos, Olha aí. e entrei com a ação do GTNS e ganhei. E muita gente copiou minha ação e ganhou também. Então, o advogado do sindicato, que era um advogado, um nobre advogado experiente, professor da universidade, por que ele não teve essa ideia, né? Eu ganhei muitas ações. Aí depois Eu acho que eu copiei sua ação. Tá vendo aí? E depois os juízes começaram a cortar e cortaram a GTNS. Mas teve muita gente que. Mas boas ideias e novas ideias têm que ser abraçadas. Exatamente. Essa é a ideia de vocês. Então, eu acho muito importante que João mencione isso, porque é uma pauta específica. A luta sindical de vocês se dá tanto de forma negocial, reivindicação junto ao tribunal, mas também pela via judicial. Então, se você não tem um escritório, uma assessoria jurídica, né, um corpo de advogados com condições de abraçar e são muitas, pelo que vocês mencionaram aqui, são muitas pautas, muitas demandas da categoria. E são demandas que precisam de uma integração e de uma efetivação, de fato, no processo judicial. Se isso não acontece, a categoria perde. O sindicato se enfraquece, então eu acho que é muito importante que vocês destacarem. As progressões, né? Também eu tenho muitas ações de progressão, muitas. Que eles me procuraram e eu entrei, exatamente por conta da demora lá. A assessoria jurídica é ponto central em sindicato, porque a luta é para qualquer categoria. Mas a gente está falando de vocês, mas qualquer categoria precisa também fazer a luta no E terreno. assim, na categoria da gente, isso é até algo básico. Uhum. Porque a gente trabalha no judiciário. Então, nós, mais do que qualquer outra categoria, até sabe da importância de uma assessoria jurídica presente. Mas a gente já sofre as injustiças dentro do tribunal, né? Que muitas pautas da gente poderiam ser, muitos direitos poderiam ter sido concedidos administrativamente, mas acaba que eles não concedem administrativamente e a gente tem desgraçado na judicial para que um juiz singular se compadeça do nosso direito e aí a gente vai vencendo, né? Se for para área recursal e tudo tal. Mas eu fico até surpresa de que isso seja um ponto de discussão na gestão sindical. Porque É óbvio. é óbvio para todo mundo, é óbvio para todo mundo. E por mais que nós tenhamos um salário, né, satisfatório, né, para uma vida digna e tudo, mas nenhum de nós tem condições de estar toda a vida que precisa ingressar, tá pagando um advogado particular. Exatamente. Se a gente já paga a contribuição sindical mensalmente, que o sindicato nos seja útil nisso, né? Então, se a gente não tem um escritório que não está disposto a atender a gente, pode ser o melhor advogado do mundo. Se ele não nos atende, ele não serve. É por isso que tem que mudar. E eu acho que ela fala de óbvio, mas assim, eu acho que vocês estão fazendo uma luta, e é parte dos tempos que a gente tá vivendo, que é aquilo que diz o Brecht, né? Assim, que tempos são esses que a gente tem que defender o óbvio, né? Então, não é só na categoria de vocês, a gente no mundo todo, no país todo, categorias distintas, nós temos que defender o óbvio, sabe?
Exatamente, é isso que eu não me conformo. Por exemplo, a GAI dos oficiais de justiça. Eu não sou oficial de justiça, mas a GAI é um direito adquirido. Quem se aposentou com a portaria lhe dizendo que teria o percentual da GAI, que era de 50%, né? Direito adquirido. Aí o tribunal vem e corta. Não pode um negócio desse. Onde é que está a segurança jurídica? Ninguém tem segurança jurídica, porque nem o próprio Tribunal de Justiça respeita o direito do servidor. Simplesmente acabou, tirou, baixou para 15%, já entraram com ação, agora entraram com outra ação com o advogado Barroso. Mas a gente fica sem segurança jurídica, porque o próprio tribunal descumpre uma portaria que ele mesmo criou, né? E assim, nós de outras subcategorias, né, dentro da categoria dos servidores do judiciário, nós não podemos fechar os olhos para o que ocorreu para os oficiais. Por isso que a gente tem de lutar, a luta de todo mundo, porque hoje, ontem, né, quando teve a aprovação do plano, o alvo principal para a redução de direitos foram os oficiais. Mas ontem foram os oficiais, amanhã são os analistas, depois são os técnicos. Então, por isso que a gente não pode deixar reduzir direito de ninguém. Isso é importante, João Paulo. Fica à vontade, Só João. complementar com relação ainda à assessoria jurídica, né, a Chapa 2 vem visitando os locais de trabalho e vem citando, né, como exemplo a assessoria jurídica do CIT, e a gente quer trazer o bom exemplo para a nossa categoria, né, de o advogado que for contratado, né, mantiver o contrato ou que venha trabalhar com o servidor do Cine Justiça, com o analista, com o auxiliar de justiça, com o técnico judiciário, esse advogado, essa direção, ela se compromete em levar esse advogado para os locais de trabalho, levar o advogado, né, e assessoria jurídica para cada um dos fóruns do Rio Grande do Norte, os da capital e os do interior, e esse advogado consultar cada servidor se entrou com sua ação, se entrou atrás dos seus direitos, né, especificamente cada um, e autorizando, não quero entrar. Então já anota o CPF do colega e já entra com essa ação, né? O advogado não deixar ninguém, né? Às vezes a gente trabalha ali fazendo, até às vezes fazendo as ações, as minutas das ações dos outros colegas que trabalham conosco. E a gente mesmo não entra com essas ações. Então, essa carga de trabalho hoje que nós temos, ela é tamanha que muitas vezes a gente se perde ali, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e começa a ser atingido pela prescrição. E mesmo assim a gente não entra com o nosso direito, reclamando do nosso direito. É assim no adicional no auxílio alimentação, no auxílio saúde, que já está prescrevendo mês a mês. É assim com aquela ação da gata, que alguns carros comissionados têm, né, especificamente. Muita gente não entrou, alguns entraram, e já está prescrevendo há anos que vem prescrevendo, né, esses direitos. E o sindicato tem que correr atrás, né? Naquela época da GTNS, né, tem até uma crítica que eu faço à diretoria que estava naquela época, que não entrou com ação coletiva. Então, muitos colegas perderam a GTNS atrasada. Começaram, implantou, mas e o atrasado? Né? Muita gente não entrou com a reclamação dos atrasados. Por isso que é importante ter uma assessoria jurídica antenada com a diretoria e que seja proativa nessas pautas dos trabalhadores, dos servidores, e vá atrás, que a gente não vê na atual situação que a gente está passando. Veja, a própria GTNS, ela era um direito adquirido nosso, que não podia ser derrubado, e congelaram, né? Hoje em dia, graças a Deus, incorporou-se, se juntou o salário com a GTNS, mas a GTNS era um direito que a gente adquiriu que não podia ter congelado, mas congelou e ficou por isso mesmo. Uma outra questão que eu observo quanto à GTNS, né, que foi uma grande vitória, a incorporação da GTNS, que era uma gratificação à parte do salário, e que ocorreu na nossa gestão, né, ocorreu exatamente no momento que eu sou diretor-coordenador, né, a gente tem que indagar por que isso não aconteceu antes. Teve desembargadores que propuseram ao Cine Justiça incorporar. Inclusive, antes de Cláudio Santos, 2014, né, o desembargador daquela época propôs a incorporação. Né? E por que a diretoria do sindicato naquela época não aceitou, né, essa proposição e levou essa minuta, ou levou adiante essa proposta, e a incorporação não ocorreu em 2014. Finalmente a gente chegando em 2015 naquela situação dramática de uma greve que se arrastou e levou todos nós para
momentos muito tensos na categoria, né? Se tivesse incorporado em 2014, se tivesse incorporado em 2010, como foi proposto, não tinha tido todos os problemas que teve. Graças a Deus chegou nessa gestão que nós iniciamos, apesar de internamente a gente ter enfrentado alguns momentos tensos que a categoria não sabe, porque isso não foi levado à categoria, de que estava em risco, inclusive, a incorporação da GTNS que aconteceu em 2022. Né? Com habilidade, a gente conseguiu levar à frente. Mas ali no mês de maio, quando a lei chegou à Assembleia Legislativa, inclusive, havia rumores, e a categoria sabe disso, alguns colegas que acompanharam aqueles momentos, de que não iria passar pela Assembleia Legislativa a incorporação da GTNS. E eu trabalhei firmemente lá, nos gabinetes dos deputados estaduais, para que passasse, para que fosse aprovado. É importante isso, João, trazer esse debate para a gente colocar as cartas na mesa e distinguir o joio do trigo. Porque o João mencionou que é minoria da direção da direção atual e rompeu, discordar de certas posturas, né, para construir um projeto novo com vários outros membros da chapa, trabalhadores e trabalhadoras, que são novos, inclusive, no movimento sindical, estão entrando agora, gente que traz um oxigênio novo para a chapa, para a próxima diretoria. Mas há uma coisa que sempre se usa nesses momentos assim de mudança, de transição, que é esse medo da mudança. Vai mudar? Será que o que vai mudar é melhor? E tem gente que se aproveita disso, do medo da mudança, um certo medo natural da mudança. Às vezes as pessoas, para dar um passo à frente, precisam, né? É mais na fé do que na certeza. Mas eu queria que vocês comentassem sobre isso, porque me parece que a Chapa 1 tem feito uma campanha se aproveitando do medo da mudança e até, de certa forma, com uma série de fake news aí, né? É natural, né, a gente ter medo, né, de mudar. Isso é natural. Mas, às vezes, a mudança ela não vem para prejudicar, ela vem para melhorar, que é o caso da mudança proposta pela Chapa 2. É uma mudança de melhora. O sindicato da gente já teve várias lutas históricas, né? A gente admira, a gente reconhece os componentes de todas as gestões sindicais que lutaram pelas pautas reivindicatórias da gente, até porque as pautas reivindicatórias somos nós que definimos todo início de ano, para ser discutido e negociado junto ao tribunal. Mas o que é que acontece? Não é porque eu chego com uma ideia nova, tentando melhorar, que eu vou destruir, pessoal, o sindicato. Não existe isso. A gente quer avançar. A gente quer construir um sindicato melhor. E esse jogo de ficar dizendo, você escolhe a Chapa 1 porque é o caminho do bem e a Chapa 2 é o caminho do mal. Isso é até um terrorismo político. E eu acho que muitos de nós conhecem esse terrorismo, né? E ele não era para vingar na mente de nenhum servidor ou servidora do Judiciário do Rio Grande do Norte. Porque o que eu, por exemplo, né, minha visão pessoal, né? Lógico que se a gente vencer as eleições, eu vou ser uma representante. Mas minha visão pessoal, eu vinha desanimada com o sindicato. Sempre estive próxima à luta, sempre estive próxima a qualquer direção sindical, desde que eu entrei há 18 anos no tribunal. Mas entra a gestão, sai gestão e você só vê a luta básica, reivindicatória. Aí você olha para outros sindicatos, eu vim da experiência do Banco do Brasil antes do tribunal, então eu tinha contato com o Sindicato dos Bancários. E a assistência lá é bem maior, é bem mais presente. E olhe que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Isso. Então, assim, até para a gente fazer greve é mais difícil do que no judiciário. O pessoal luta, né? Exatamente, né? O pessoal lá, né, os colegas nem sempre são por dentro da lei. E a gente do judiciário é. Mas parece que o caso de você pensar diferente, mesmo que seja para melhoria, você é visto como uma ameaça. Isso é um problema, porque mudar é o imperativo, né? As coisas mudam, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que a sociedade não queira, as coisas mudam. A única coisa que é permanente na vida é a mudança.
Então, ter medo da mudança é até compreensível. Cresce sem mudar. Mas dar o passo à frente, o primeiro passo, é fundamental para você mudar as coisas. Você não pode ficar a vida toda, Sancler, com uma situação que não sai do canto, que não melhora, que não avança. Então, me parece que mudar é um imperativo. E a vida é uma constante transformação, né? E a transformação é imperativo para grandes mudanças sociais, políticas ao longo da história, né? Então a gente nunca deve se furtar ao oxigênio, à mudança, né? Coisas novas, ideias novas. Isso faz parte de todo o processo de transformação para algo melhor no futuro. Eu acho que mudança renova as esperanças, não é, Soraya? Porque, veja, a Soraya estava falando agora há pouco, Soraya é num setor de aposentados, aposentadas, né, que não para de lutar, segue lutando. Soraya mesmo assim, a Soraya mencionou, estou usando as palavras de Soraya porque Soraya disse assim, tá, 58 anos, fui fazer direito, tirei o AB, fui atrás da luta, ajudando vários colegas. Então me parece que mudar renova as esperanças. Com certeza, porque nós, como espírito, vivemos em eterna evolução, então a gente não pode parar, né? Tem que continuar lutando de qualquer forma. Então, eu acho que não devemos ter medo da mudança, porque toda mudança é para melhor. Vamos mudar para melhor. Novos componentes, novas cabeças, né? Pessoas novas na chapa. Isso é que é importante. E o compromisso com os servidores, o compromisso de melhora, de tentar galgar mais e mais melhoras para todos nós. E o que não dá é para ficar parado na pista sem mudar, né, João? Exatamente. E mudança, né, que a Chapa 2 propõe, né, trazendo novos analistas judiciários, novos oficiais de justiça para a composição. 17 nomes novos. 17 nomes novos. Eu sou novinho ainda, né? Você é o Eu já está no peso. Mas assim, mudança com experiência, não é a mudança por mudar, né? A gente está trazendo para a nossa chapa Sancler, Cíntia, Soraya, né? Pessoas que têm experiência de luta na nossa categoria, participaram de greves, né? Pessoas que não se dobram, mesmo tendo carros comissionados, né? Mas que estão na luta, né? Tem algum carro comissionado, mas tá. E não se dobra por isso, né? A gente tem, por exemplo, Soraya, que já foi presidente de uma associação da Imparne, né? E negociou quando era presidente dessa associação em nome daquela categoria e agora vai estrear na direção do Centro de Justiça. É uma mudança com experiência, né? Para vocês terem uma ideia, eu era presidente da Associação dos Empregados da Imparne e eu saía de Caicó para Natal para vir trabalhar aqui. Fui tão perseguida que vocês nem imaginam, porque eu ficava à frente da associação e tinha os direitos da gente, que eu batalhava, né? Na época eu era assistente executivo, ganhava 10 salários mínimos. E um certo diretor da Imparne, o diretor-presidente e o diretor administrativo, me deixaram de castigo. Eu passei naquela época que a gente tinha uma inflação alta de 84%, 85%. Todo mundo tinha reajuste e eu não tinha. Eu terminei ganhando um salário mínimo. Por quê? Porque eu era rebelde e não fazia o acordo que eles queriam. Ora, se eu era representante do povo, que o povo não queria, mas quem dava a cara a tapa era eu, né? Então, terminei ganhando um salário mínimo. Aí, quando eu pedi para sair, que eu assumi no Tribunal de Justiça em 92, aí eles me pagaram todo atrasado. Mas enquanto eu estava lá, eu sofri, viu? Hoje em dia isso não existe, né? Mas antigamente, em 90, 91, foi desse jeito. E foi correr da luta, né? Não, eu fui até o final. Só saí porque passei no Tribunal de Justiça e fui assumir lá, né? Saí por cima. Em histórias também assim, de quem não foge da luta? De quem não foge da luta, tenho sim. Eu fui na iniciativa privada, eu trabalhei 8 anos e fui presidente de um sindicato, né? Lá em Mossoró, o Sindicato dos Metalúrgicos. Tem história aí. Teve os enfrentamentos, né? Teve até uma vez em que um empresário, né, foi à sede do sindicato me impressionar, era dono de ele era gerente de uma empresa. Quem é de Mossoró já ouviu falar da Giuste, né? E ele era um dos gerentes daquela empresa, né? E foi ao sindicato com uma 380 na mala, né? E sentou lá na mesa e falando comigo. Aí daqui a pouco a conversa engrossou, eu não cedi, né, a pressão que ele estava fazendo, ele abriu a mala e disse, olha o que eu tenho aqui. Aí eu disse, pois faça bom uso dela, o que você quiser fazer. A conversa estendeu um pouco, daqui a pouco ele fecha a mala e vai-se embora.
Mas o importante é isso, é a gente ter a experiência de não baixar a cabeça, de a gente defender o bom direito, né? Porque afinal de contas a gente não está aqui, né, por aventuras, né? A gente tem pessoas na nossa chapa, como Sancler, como Cíntia, como Soraya, que eu falei, e tem outras pessoas que também têm experiências, né? Como, por exemplo, Raimunda, lá no Mossoró, é uma colega engajada no movimento das mulheres, da Marcha Internacional das Mulheres, é representante, inclusive, desse movimento, né? E organizou o terceiro encontro nacional das mulheres, que aconteceu aqui em Natal esse ano. Então, é uma pessoa com muita experiência nesse sentido. Hoje é analista judiciário, mas já foi chefe de secretaria, já foi diretor de secretaria, tem experiência nesse sentido e não baixa a cabeça por isso, né? Tem, por exemplo, Aristóteles, né, que também já foi vice-prefeito, né, por 2 mandatos, uma pessoa que tem experiência política e pode construir, em razão dessa experiência, com o diálogo, né, com o aprofundamento dos argumentos nas negociações que a gente vai enfrentar, dessas pautas que a gente acabou de citar. Tem Chiquinho também, é um colega oficial de justiça, né, lá de Luiz Gomes, né, já foi vereador, tem experiência também na política e nessa arte de negociação, que é natural, né, quando se exerce esses cargos. Tem Gia Franco, né, consciência Já, Gianfranco. reconhecida na nossa categoria de participação de movimentos, né, de uma pessoa lutadora e batalhadora. Já foi presidente do Cineclube Natal, também da ACINE, Associação de Críticos Natal, uma experiência política nesse movimento cultural muito profunda, né? Quem mais? Amanda Pauxis, né? Amanda Pauxis é uma pessoa riquíssima da nossa categoria, pouco valorizada, né? Quando a gente assumiu esse mandato, ela trouxe uma série de palestras sobre educação financeira, sobre economia pessoal e tudo. Propôs à diretoria, a atual diretoria, não quis encampar o desenvolvimento dessas palestras, desses cursos que a Amanda Pauxis nos apresentou no início do mandato, 2022, mas agora a Amanda Pauxis faz parte da Chapa 2 e ela vai entrar nessa direção do sindicato e vai desenvolver essas pautas de economia financeira. Foi gerente do Banco do Brasil, hoje em dia analista judiciária, é uma pessoa que está sempre nas lutas que a gente desenvolve. Porque o sindicato precisa ser isso, né? O sindicato precisa ser esse leque amplo de integração que vocês, Cada um né, tá vendo as suas né, tem que abraçar as iniciativas da própria categoria. Mas eu te cortei, João, vai. Só Continua apresentando o pessoal. aqui, Paulo Nascimento, o colega Paulo Nascimento, ele é roteirista, escreve para teatro, para cinema, é diretor de cinema, é uma pessoa engajada no movimento cultural, mas também engajada em grupos culturais e participa dessa seara, tanto do ponto de vista político, da política cultural, quanto também da política sindical. É uma pessoa que já foi diretor, hoje não é mais, é analista, e está aí para nos ajudar durante o nosso mandato da Chapa 2, que inicia em janeiro, e conta, né, com o seu voto, para que a gente consiga vencer essa eleição. Eu posso citar o nome de Paulo Giovanni, um colega que já participou de diversos momentos, participa de vários momentos da nossa categoria, né? Juliano já foi presidente do Sindojus, né? Está na nossa chapa também, trazendo a experiência daquela instituição sindical, já participou de mesas de negociações, diversas mesas de negociações, né? Tem Vilma Cláudia, com uma colega também, já está no abono de permanência, analista judiciária, ricamente experiente. Tem José Sueldo, né, que a gente faz em crítica à questão da assessoria jurídica, uma pessoa muito ligada e antenada com essas demandas e ações da nossa categoria, José Sueldo, né? Deixa eu ver se tem Rosana, né? Rosana, oficial de justiça, né? Tá na nossa chapa e tem experiências no movimento sindical, também no Sindojus e também na nossa categoria de participação em assembleias e movimentos da categoria. Erinaldo, né? Também muito experiente, né? E Manuel Rodrigo, né? Também bastante experiente, colega que contribui muito com o movimento, né? Dentro das posições que ele tomou em todos os momentos de acirramento das lutas e das renegociações, sempre esteve presente, né, nesses momentos. Então, assim, desses 18 nomes que eu citei, né, a gente tem aqui experiência comprovada nas lutas e nas pautas da nossa categoria.
E, na verdade, João, por mais assim que seja demonstrada a experiência, né, de vários colegas na composição da Chapa 2, mas é aquela coisa, sabe, que eu vejo quem de nós que realmente queira negociar com o tribunal não está apto. Porque negociar cabe a todo mundo. O judiciário do Rio Grande do Norte é repleto de pessoas competentes. E não cabe a gente estar tentando diminuir ou desmerecer a competência de nenhum colega. Porque é novo. Quem de nós é novo na luta? Eu sou das servidoras mais novas. Eu já tenho 18 anos de luta no tribunal. Então, de luta, todo mundo entende. E para negociar, o que eu acho mais importante é a diretoria se reúne, é uma coordenação colegiada. As decisões são colegiadas. Se a maioria opta por alternativa A, o restante vai e respeita a alternativa A. E chega lá e cumpre as propostas que venceram, né, da alternativa A. Foi o que João fez, né? Por ser voto vencido, João acatava e respeitava. Mas o que a gente vai observando aqui, como ele falou aí no exemplo de Amanda, chega uma nova ideia e essa nova ideia ela não é ouvida. A base, ela parece que não é ouvida pelo núcleo da atual diretoria, da atual gestão. Isso é um problema, porque todos nós perdemos. Boas ideias sempre devem ser abraçadas, como a ideia da Chapa 2. Tem de ser abraçada, Importante, senão a gente não melhora. importante isso porque a Chapa 2 reúne a experiência dos mais velhos, o vigor e a vontade dos mais jovens, mas o que Cíntia falou é uma coisa que é importante, que mesmo os mais jovens já têm muita experiência na luta. Então vocês unem o que há de melhor na categoria, que é a vontade de lutar, a experiência, né, o reconhecimento de princípios, a vontade de avançar no sindicato, de reconstruir o sindicato, de avançar. E eu, aproveitando essa composição da chapa, eu queria já aqui dar boas-vindas, que a gente está recebendo aqui também a Rosana Queiroz, que é também componente da Chapa 2. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada. A gente estava falando mais cedo aqui, Rosana, sobre as reivindicações específicas das categorias, os analistas, os técnicos, e como tudo isso vai convergindo para um programa comum para defender toda a categoria. Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho também sobre você, sobre sua luta, participação na categoria. Certo. Meu nome é Rosana Queiroz, né? Sou oficial de Justiça do Juizado Especial de Natal. Hoje estou na luta, né? Pelo um sindicato melhor, que um sindicato seja transparente, um sindicato que seja eficiente e um sindicato que realmente lute pelos direitos de toda a categoria, de todos. Não só da minha categoria como oficial de Justiça, mas também dos auxiliar judicial, também dos aposentados, dos técnicos, de todos que fazem parte dos servidores do Poder Judiciário. Essa é a nossa intenção. Isso é muito importante, porque é parte da conversa que a gente estava tendo mais cedo sobre a Chapa 2 ser uma chapa de lutas e integração. Cíntia falava sobre isso, Sancler também, apesar das reivindicações específicas, nada disso aqui vai ser conquistado se for de forma individualizada, e sim de forma coletiva, comum a todos. Eu queria aproveitar que a gente deu uma renovada aqui na mesa, né? Para que o pessoal já deve ter percebido, a nossa colega está aqui no cantinho, aqui atrás das câmeras, conversou com a gente na primeira parte, a gente está recebendo agora a Rosana. Eu queria aproveitar, queria que vocês fizessem uma rodada sobre isso, para todo mundo opinar, porque é importante deixar claro para a categoria quais são as principais divergências, as distinções. Por que os sindicalizados têm que votar na Chapa 2 e não na Chapa 1? Quais são as principais diferenças? Aquilo que faz, de fato, vocês serem a Chapa 2, a diferença com a Chapa 1. Olha só, a gente pensou e pensa a Chapa 2 como assim um celeiro de ideias, né? Que a gente está trazendo uma renovação
Agora, é importante que se diga que a renovação que a gente propõe para a nossa chapa engloba todos os sindicalizados. A gente traz a ideia de construção coletiva, a gente traz a ideia de conjunto. Então, a gente costuma dizer, nós não seremos 18, seremos 2.000. Por quê? Dentro da nossa gestão, o sindicalizado ele tem voz, tem vez, porque ele vai opinar, ele vai criticar, ele vai ser ouvido. Muitas vezes o que se faz, se lança uma proposta dentro de uma plataforma e aquela plataforma tem milhões de outras situações e a pessoa cai no esquecimento, né? A nossa proposta, a gente chega ao sindicalizado, seja através da nossa página, seja através dos balcões que a gente vai colocar nos fóruns, nos ambientes para chamar as pessoas para conversarem, baterem papo, dar sugestão, criticar, enfim. A proposta da Chapa 2, um dos pilares é construir junto com Com a base. a base. Então, construir um sindicato mais participativo, mais democrático, né? Porque o sindicato é a base, né? Por isso a importância da comunicação. Sim. A comunicação tem que levar transparência, tem que levar realmente o que está acontecendo no sindicato, tem que trazer o sindicalizado para também fazer parte da nossa vida, né, da vida sindical. Então, por isso que nós precisamos fortalecer o nosso sindicato e ser principalmente transparente. Essa é a principal, vamos dizer, a principal palavra que nós devemos usar na Chapa 2, transparência. na Eu tenho um transparência. acordo com Rosana, inclusive, eu sei que Rosana é candidata à coordenação de comunicação, né? Exatamente. Por isso a importância da pauta. E é bom que ela traga esse tema, porque como a gente trabalha e tem experiência já com o movimento sindical, tem de outros sindicatos, acho que é importante dizer que a comunicação é o coração do sindicato. Porque sem a comunicação, a política, o programa, as propostas, aquilo que a diretoria eleita pela base elabora para poder guiar as lutas, conduzir as lutas por suas reivindicações, sem comunicação aquilo não chega até a base. O sindicalizado só vai voltar a ser parte do sindicato com a comunicação forte e que seja eficiente. Aí sim. Aí iremos realmente mostrar todas as nossas lutas, demonstrar todo o nosso interesse com relação a uma melhoria a todas as categorias. E vocês têm propostas de ampliação dos dispositivos de comunicação com a categoria, né? Tanto aqueles que vão mais Verdade, híbridos. até o procedimento de comunicação. Qual é o Porque procedimento? hoje a comunicação sindical ela está muito assim. Você faz um vídeo e o sindicalizado ou sindicalizada que se disponha a ouvir lá, se chegar, né, no WhatsApp, porque não chega para todo mundo, mas se chegar a ver o WhatsApp e se dispor a ouvir o vídeo, aí tem alguma informação. Mas você vai para o site, por exemplo, do Cinto de Justiça, as informações são desatualizadas. Outro dia eu estava com um débito, coloquei o meu CPF lá na página principal do sindicato, estava como se eu estivesse devendo um dado de julho de 2022. Aí eu vou para outro setor do próprio site e a informação diverge. É uma falha muito grande na comunicação. O sindicalizado ou sindicalizada fica até insegura, né, sobre a situação dele ou dela. E essa questão de você só fazer o vídeo e esperar que o sindicalizado ou sindicalizada escute, não é todo mundo que gosta de ver vídeo, né? É verdade. Não é todo mundo que é adepto a redes sociais, nem mesmo o WhatsApp. Por mais que hoje o WhatsApp seja muito comum, não é todo mundo. Então, qual é a diferença também nisso da Chapa 2? A comunicação, ela vai até você. A gente vai lá no interior e vai levar informação para você e vai escutar você para trazer o que você tem a nos dar, seja de ideia nova, seja de reclamação, qualquer coisa que você tenha a nos dizer, porque qualquer coisa que você tenha a dizer é importante para a gente. É só assim que a gente cresce. Eu não posso ignorar você só porque você não pensa igual a mim. Perfeito. Ao contrário, você pensar diferente contribui para a construção de novas ideias e de um sindicato melhor. Também até dentro dessa sua fala,
Cíntia, a importância é muito grande desse contato pessoal com o sindicalizado, né? As visitas aos fóruns no interior, aqui da capital, né? A gente tem que visitar todas as salas. Então, muitas vezes a gente entra numa sala para falar com alguns colegas sindicalizados e eles não acessam o WhatsApp, não acessam o Instagram. Tem muita gente que não tem tempo de fazer isso Sim. durante o expediente e quando vai à noite para sua casa, ele vai acessar exatamente aquelas redes que eles mais gostam. Dificilmente acessa a rede do Cine Justiça. Daí a importância da gente ter uma comunicação, né, que possa imprimir um jornal, possa levar um panfleto, possa também fisicamente desse mundo tão digital, né, mas tá na mesa do colega sindicalizado, quando ele vai lá para o trabalho, quando ele vai lá na secretaria, quando ele vai no gabinete, né, o oficial de justiça quando vai lá na CCM, ter um documento que ele possa ver. Pode até ser que, como você falou, ele não abra o vídeo, não abra uma foto, não veja lá um PDF, né? Pode ser até que, inclusive, ele não veja o físico que está lá na mesa dele. Mas a gente tem que deixar isso disponível para todos, essa comunicação. Tem perfis de todos os tipos, né, na categoria da gente. É uma bolsa, que você possa levar uma bolsa para colocar. A gente tem que trazer os seus sindicalizados para o sindicato. Essa é o grande objetivo da comunicação. Seria esse. Trazer você- o sindicalizado para o sindicato. Isso é fundamental. Toda a propaganda que puder ser feita, né, para trazer e chamar a atenção do sindicalizado para o Cine Justiça, nossa instituição, ela é importante, né? Então a diretoria tem essa obrigação de fazer, o que não foi feito também nesse momento. Era o que eu ia dizer, né? É uma principal diferença com a chapa A 1. gente volta para o ponto da mudança, Sim. né? Porque se a gente mantém o sindicato da forma que está, vão ser mais desfiliações. Eu cansei de ouvir agora, na visita da pré-campanha e campanha, colegas dizendo o quanto estão desanimados com o sindicato. Que eu me admirei, porque um casal, né, de luta, que é sindicalizado há bastante tempo, quando eu fui conversar com eles, os dois tinham se dessindicalizado. Isso é o quê? Porque não estão satisfeitos com o sindicato. Porque acabou que o nosso sindicato chegou a um ponto de engessamento, acho que justamente por não receber as novas ideias. Aí deixa de ser útil. Hoje, a maioria dos colegas da gente estão filiados ao sindicato por causa de plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde vinculado ao sindicato. Continuo lá afiliado porque sou de luta. Mas basicamente aqui se resumiu o Cine Justiça. Plano de saúde, desculpe, e pauta reivindicatória básica, porque também o sindicato que não lute. As reivindicações que são votadas todo ano, né? O básico. Da Iabá, né? Pelo amor de Deus. Do jeito que vocês estão falando, o sindicato está perdendo a razão de ser. Então, é triste isso, é triste ver isso. Eu queria só mencionar uma coisa que eu acho que é importante que Cíntia falou aqui. Eu queria ouvir, João, que você dissesse, depois fizesse um panorama das principais divergências. A gente conversou muito assim, o que mais diferencia a 1 da 2? Aquilo que é fundamental, do ponto de vista político mesmo. Eu queria te ouvir sobre isso, mas eu queria ainda aproveitar aqui a presença de Rosana para a gente explorar um pouquinho mais sobre a comunicação, do que vocês... Porque tudo isso aqui tem a ver com o tema da comunicação, da comunicação, trazer o sindicalizado para o sindicato, de resgatar esse casal que se desfiliou, esse conjunto de trabalhadores que se... Precisamos... Porque esse desânimo, Vários. ele engessa o sindicato, causa e consequência ao mesmo tempo, porque as pessoas não lutam, então não tem movimento, não tem greve, o sindicato perde força. Então vê que é um negócio que é dialético, é de mão dupla. Então você precisa trazer de volta o sócio para cá, e a comunicação é parte disso. Porque imagine, por exemplo, eu gosto dessa metáfora, e eu queria concluir dizendo isso, que imagina um mosaico belíssimo com milhões de pedrinhas compondo um mosaico com uma imagem belíssima. Qual é a única pedrinha que todo mundo nota? Bateu o olho, todo mundo nota. É a que está faltando. É que está faltando, é que está diferente. É a que está diferente. Então, o que vocês precisam fazer de trazer de volta para o sindicato? E eu sinto isso quando leio a proposta de vocês e vocês conversam. É que
tem que falar com o sócio por todos os canais. O João tem uma preocupação. O cara não vê o WhatsApp, mas ele tem que encontrar... O sindicato tem que encontrar um jeito de falar com ele. Exatamente. Eu não vejo o WhatsApp, eu não estou no Instagram por opção própria, mas eu tenho que encontrar um jeito. Sabe? Então eu sinto isso, que vocês querem encontrar um jeito de trazer o sócio de volta para o Outra coisa, sindicato. se a gente permite que mais colegas continuem se sindicalizando, porque a gente não consegue trazer esse colega para o sindicato. Olha só, eu estou aqui desanimada. Aí eu trabalho com os colegas aqui na secretaria. Eu vou e digo para a Sancler: eita, eu estou desanimada. Me desfiliei. Sancler é inspirado pela ideia da dessindicalização. E isso vai se difundindo, né? Enquanto que a gente, nesse caso, nós do sindicato, né, que estejamos na gestão, se for o caso, tente ir até lá. Nós temos de ser a esperança, o resgate. Quando está ocorrendo essa desfiliação, a gente tem de resgatar. Mas com ideias engessadas, que você não... Na verdade, se isso está ocorrendo, é porque algo já não está funcionando. Já não está funcionando bem. Não está funcionando, não está organizado e não tem, voltando ao assunto, comunicação. E é aquela coisa, quando entra uma nova gestão, Tudo voltado para a comunicação. com a necessidade da mudança, quando a gente muda, entra uma nova gestão, a gente até inspira as gestões anteriores, porque se por um acaso quem estava antes queira depois compor e ver, realmente, agora o sindicato está funcionando e eu quero contribuir com essa ideia. Exatamente. Aí refresca as ideias, oxigeniza o sindicato. E assim a gente cresce, inspirando novos colegas, inclusive técnicos, né, judiciários que estão entrando agora, né, bem fresquinhos, para comporem também. E por que João Sobrinho conseguiu romper a barreira da comunicação, né, se ela é dominada por um candidato da Chapa 1? E eu consegui ainda hoje, né, com o apoio de vocês, dos colegas que estão compondo comigo a Chapa 2, a gente chegar aqui no final da campanha, a eleição está bem próxima, com uma possibilidade muito grande de a gente ganhar essa eleição. Essa é a verdade, né? Então, tem diversos aspectos. Um desses aspectos é a expectativa de a gente poder fazer algo diferente, algo novo, a gente poder construir com a Chapa 2 novas lideranças, né? Fazer com que os 17 colegas que estão aqui compondo comigo a Chapa 2 se tornem referências na nossa categoria. Por que tem que ser só A ou B? Por que tem que ser só 2 as referências? Por que se arvoram ao direito de assumir a energia e toda a experiência da categoria? Não, nós todos temos experiência, nós todos temos papéis importantes na história da nossa categoria. E a participação das 2 colegas que renunciaram a esse mandato, né, o apoio delas à Chapa 2, né, revela muito disso, do que a Chapa 2 tem, da possibilidade de deixar esse espaço mais democrático, de trazer o espaço da comunicação para todos da nossa categoria e deixar cada um de nós demonstrarmos o que a gente pode fazer pela categoria, a experiência que nós temos, as mudanças que a gente pretende fazer. Essa talvez seja um dos aspectos principais que a Chapa 2 traz, e o mais importante é que a categoria tem entendido isso, né? A categoria tem aceitado essa argumentação. Um outro aspecto bem importante, que eu fui indagado por alguns colegas, né? Por que João não trouxe os motivos dessa divergência durante os 2 anos e 10 meses? Por que João só traz agora, na reta final da campanha, durante a campanha para a eleição, né, essas divergências? Não se soube disso durante o regime. Porque eu sempre fui de respeitar o princípio democrático. A maioria decidindo, eu me submeto à maioria. Eu me submeto à decisão da maioria, mesmo que eu discorde, mesmo que eu seja contrário. Então, durante muito tempo dessa gestão, discordando das decisões que a diretoria tomava, eu não fui derrubar a diretoria, eu não fui destruir a diretoria, não fui procurar combater a diretoria na base. Eu acho que cada coisa tem o seu tempo, né? Como a passagem bíblica diz. O momento agora da gente trazer as divergências é o momento da campanha, é o momento onde a categoria vai decidir qual o projeto que vai ser levado, né? Há tempo para tudo. E o tempo é esse, o tempo da eleição. Por isso que a gente traz agora as divergências que nós tivemos durante o mandato, né? A minha submissão democrática às decisões que a diretoria tomou,
mas não baixa a cabeça, não. Agora o momento é de olhar no olho, fazer as propostas, trazer a mudança, trazer novas lideranças que irão dirigir esse Justiça nos próximos 3 anos. E tenho certeza que a Chapa 2 é esse caminho. E a ideia democrática da Chapa 2 ela é tão forte que a gente saiu dividindo as coordenações porque é o jeito, é o que prevê o estatuto da gente, dizendo que tem de ter coordenação de comunicação, tem de ter coordenação de cultura, de inclusão, de coordenador geral, mas para a gente isso não faz tanta diferença, porque, na verdade, a chapa é de Rosana, a chapa é de Sancler, a chapa é de Cíntia, é de João, é de Nara, é de Raimundo, é de Aristóteles. E todos sindicalizados. E de dos 18 que estão lá, seja titular ou não, e de todos os sindicalizados, quer concordem com a gente ou não. A fala de vocês, os relatos de vocês aqui mostram uma vontade de mudança, porque a pessoa que chega ao ponto de desânimo, assim, de deixar o sindicato, de não ser mais sindicalizado, ela estava esperando uma mudança. Ela queria uma mudança e ela não veio. Então eu acho que você que é sócio que é sindicalizado do Cine Justiça, que agora dia 22, lembrando, dia 22, próxima sexta-feira, você tem um encontro com a mudança. Tem um encontro para decidir os rumos do sindicato, para decidir os rumos da categoria que vocês fazem parte. Então tem que decidir entre projetos distintos, porque o que ficou claro aqui no relato de vocês, na discussão que nós fizemos, é que de um lado tem um projeto que agrega e o outro que desagrega. Um que avança nas conquistas do sindicato e o outro que desanima as pessoas, que deixa as pessoas assim. Um que amplia a democracia e o outro que restringe a democracia. Falam em divisão da Chapa 2, né? Que a Chapa 2 seria a chapa da divisão. Na verdade, o que a gente observa é o contrário. A chapa da divisão é a chapa 1. Porque já teve colega que se sindicalizou nos últimos dias na esperança da renovação sindical com a chapa 2. E várias colegas, inclusive colegas minhas pessoais, que estavam afastadas porque foram isoladas da contribuição sindical por terem pensamentos distintos. Mas eu disse a elas, este ano você deve votar. Se você quer a mudança de verdade, você deve votar aí na Chapa 2. E você agora vai ter voz de novo. Se você não estava mais sendo ouvida, você vai ser de novo. É isso, gente. A gente está se aproximando já do finalzinho do nosso bate-papo. Eu quero agradecer a presença de novo de todos vocês, de Cíntia, de Sancler, de Rosana, de Soraya, que está aqui nos bastidores, você deu lugar para Rosana poder participar, e de João Sobrinho, que já é de casa aqui. Hoje a gente teve a casa cheia aqui. Eu desejo sorte a todos vocês, que combatam um bom combate. Só queria deixar uma mensagem. Deixo. Já passo o microfone para vocês todos fazerem as considerações finais. Queria só lembrar, mais uma vez, as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir em outro momento, que curtam o vídeo, deixem comentários, se concorda, se discorda com o pessoal, que vote dia 22, sexta-feira, na chapa, espalhe essa mensagem que todos eles estão deixando aqui para vocês. Então, microfones abertos para vocês deixarem as suas considerações finais, fiquem à vontade. A minha mensagem é: chegou a hora de você mudar. E é nessa eleição, na sexta-feira, dia 22, que você realmente vai poder mudar para um sindicato melhor. Então, vá às urnas e vote na Chapa 2. Sancler? Como é que posso falar de uma forma melhor? Minha mensagem na minha área de cultura, a mensagem final, porque para muitos a cultura é algo que pode ficar em segundo plano. Mas para a Chapa 2, para você sindicalizado que é artista, para você sindicalizado que gosta, apreciador da arte, e para todos, porque a cultura agrega, a cultura é um momento de juntar ideias, pensamentos, enfim, é um momento de união. Então, quanto mais se faz cultura, se promove eventos culturais, mais as pessoas estão juntas, mais a gente agrega. Então, para você encontrar essa agregação, essas ideias novas, esse celeiro, venha, participe, dia 22, esteja presente nas urnas, vezes que esteja de folga, venha, faça a diferença, a gente precisa de você. E assim, o que eu tenho a dizer é que
Não é fácil para mim compor a Chapa 2. Não foi fácil, né, no início. Mas, porque é triste. É triste a gente saber que colegas da gente não conseguiram se comunicar com eficiência e se unirem, né? Como é o propósito de toda a categoria sindical, né? A união e tudo. Então, quando o João me convidou a compor a chapa, eu fui com muito prazer. Apesar de eu estar triste, porque minha categoria não estava unida, né? E eu vi as falhas de comunicação, a gente vê as falhas de comunicação na Assembleia, não era só eu que via, somos vários colegas, mas o que é mais forte para a gente é a união. Então, a Chapa 2 vem para unir. E, às vezes, a gente tem de romper com o velho para trazer um novo que realmente una. Uma comunicação assertiva, com uma comunicação saudável, com um grupo que consiga chegar às suas conclusões de forma pacífica, sem precisar estar rechaçando ninguém. E a questão da comunicação, né, que é muito importante, né? Rosana é uma ótima pessoa comunicativa, por isso que ela foi posta nessa pasta, mas a importância da comunicação é porque comunicação é base para qualquer relacionamento, qualquer um, seja de um casal, seja entre irmãos, seja na família, nos colegas de trabalho. Você tem de saber se comunicar. E se você está numa função de gestão, se você não sabe se comunicar, no meu ponto de vista, você não pode estar na gestão. Então, por isso que a gente investe bastante nessa questão da comunicação. E vote Chapa 2, viu? Dia 22, Chapa 2. É isso aí, o dia tá dizendo, né? O dia tá dizendo. É 2 vezes. A gente recebeu aqui rapidinho Soraya para poder fazer as considerações finais. Fica à vontade, Soraya. Eu quero pedir aos meus colegas aposentados que façam um esforçozinho e vão votar. A gente precisa se fazer presente nas nossas lutas. Temos que votar, temos que fortalecer a nossa Chapa 2. Então, dia 22, vote Chapa 2. E se lembre que a nossa luta vai ser muito persistente em conseguirmos um auxílio remédio. Então, preciso que vocês venham votar para que a gente possa se fortalecer nessa luta. É isso, chegando o dia aí da eleição. E o que agora, para finalizar o nosso papo de hoje, eu ouvi aí o meu xará, João. O microfone é seu, João. JP, um tema que foi, nos últimos dias teve uma repercussão, que é a linguagem não violenta, né? E é bom a gente dizer que eu sou conhecido na categoria por ter um temperamento mais cordial, né? Mais paciente. De fato, essa é a minha característica, né? Mas ninguém se engane, porque na hora em que precisa de energia e ser enérgico, eu também o sou. E eu acredito até que a categoria, uma parte da categoria já sabe disso, né? Eu me lembro de uma vez eu falando com uma colega, não tenho autorização para citar o nome, mas vou dizer que é lá do Pau dos Ferros, ela dizendo que o que a gente pode dizer gritando, esperneando, esbravejando, a gente pode dizer também de uma forma tranquila e parcimônica, né? E eu tenho utilizado muito isso, né, na minha ação, nos meus momentos no Cine Justiça. Como Cíntia citava, linguagem violenta, momentos de tensão, a gente teve vários, né, durante esse mandato. Quem assistia às assembleias via as provocações que eram dirigidas a mim, então não só nas assembleias, mas no Congresso também do ano passado. E quando foi preciso fazer essa defesa da minha forma de agir, da minha maneira de agir, eu o fiz. E é importante a gente dizer que nas mesas de negociação a gente tem que ser sereno, nas mesas de negociação a gente tem que ser tranquilo, mas temos que também ter firmeza nisso. E para ter firmeza, para ter assim, a segurança no que está dizendo, não precisa gritar, não precisa estar esbravejando, não. Então é essa serenidade, é essa tranquilidade, né? É essa forma de linguagem não violenta que a gente vai levar para a administração do Cine de Justiça no mandato que a gente vai iniciar em 2025
e que a gente espera que a categoria, reconhecendo isso, vote na chapa 2. É isso aí, gente. Chegando no finalzinho do nosso papo, queria agradecer mais uma vez a presença de todos aqui que vieram, todos e todas. E dizer a você que assistiu até agora o momento, nossa conversa, nosso podcast. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, espalhar essa mensagem. E dia 22 você tem um encontro aí com a mudança. Cine Justiça RN de Lutas e Integração. É isso, gente. Tchau.